O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região. Olá, boa noite. Antes da gente começar esta edição, te faço agora um convite para lá de especial. Visite as nossas redes sociais e deixe a sua sugestão de reportagem, pois aqui quem faz a notícia é sempre você. Então veja os destaques de hoje. Operação Ficha Fantasma. Polícia Federal cumpre busca e apreensão contra envolvidos em fraudes em cadastros de benefícios sociais em São Pedro da Aldeia, na manhã de hoje. Por meio desses 22 registros, foram requeridos e concedidos 15 benefícios de prestação continuada, também conhecido como BPC Loas, os quais foram identificados pelo INSS e encerrados após a confirmação da fraude. Ainda na cidade, acidente entre carreta e moto deixa 2 vítimas fatais na RJ-106. Rodovia Amaral Peixoto é a segunda com mais acidentes de motocicletas no estado em 2025, aponta a pesquisa. Em Saquarema, criminosos rendem motorista de aplicativo ao buscar passageiro no bairro Retiro. Em Casimiro de Abreu, após reivindicações, poste precário com risco de queda no bairro Peixe Dourado 2 é trocado em Barra de São João. Número de casos de violência sexual aumenta na região dos Lagos entre 2024 e 2025, revela a ISP. Sobre previsão do tempo, frente fria é marcada por chuvas fortes e rajadas de vento neste fim de semana. A previsão do tempo para esse fim de semana em Campos dos Goytacazes, na região norte, noroeste fluminense, na verdade, para todo o estado do Rio, é de chuvas, tá? Chuvas fortes em todo o estado do Rio de Janeiro. Não são chuvas isoladas, tá? Hoje é dia de gastronomia aqui no RJ Interior. Christian Kupfer ensina a receita de saborosa coxinha de carne seca no quadro Virei Chefe. Carne seca com mandioca é praticamente um patrimônio nacional, assim como a coxinha. Essa receita casa as 2 delícias em um quitute pra lá de especial. Sexta-feira, 4 de abril de 2025. O RJ Interior começa agora. E a gente abre esta edição falando sobre São Pedro da Aldeia. É que 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na manhã de hoje contra envolvidos em fraudes no Sistema de Cadastro Único do Governo Federal, utilizados para acesso a programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Gás e o benefício de prestação continuada. Veja na reportagem de Alex Maia. Em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro foram cumpridos durante a Operação Ficha Fantasma, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje. A ação, que visa investigar fraudes no Sistema do Cadastro Único do Governo Federal, utilizados para acesso a programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Gás e o benefício de prestação continuada, começou após uma denúncia formalizada pela Prefeitura que relatou à PF a suspeita de que uma servidora teria incluído de forma indevida 22 fichas no sistema.
Segundo a polícia, a análise dos dados apontou diversas inconsistências nos registros, como a ausência de formulários físicos, documentos com dados incorretos ou assinaturas similares e fichas não assinadas. A ex-servidora responderá pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no Código Penal, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. Por meio desses 22 registros, foram requeridos e concedidos 15 benefícios de prestação continuada, também conhecido como BPC Loas, os quais foram identificados pelo INSS e encerrados após a confirmação da fraude. Na ação de hoje, a Polícia Federal busca colher novos elementos de informação que visam subsidiar a investigação na identificação de outros envolvidos, principalmente nos responsáveis pelos requerimentos dos benefícios fraudulentos. A investigada ela será indiciada pelo crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação, cuja pena pode chegar até 12 anos de reclusão. Ainda de acordo com a PF, todos os cadastros identificados como irregulares eram unipessoais e correspondiam a idosos com mais de 80 anos, o que, segundo investigações, indica a tentativa de obtenção indevida sob benefício destinado a pessoas idosas ou com deficiência que comprovem baixa renda. A partir desses registros, foram concedidos 15 benefícios, todos posteriormente suspensos pelo INSS, após identificação da fraude. Depois da descoberta sobre as irregularidades e o bloqueio do acesso ao sistema, a servidora investigada se afastou do trabalho e pediu exoneração do cargo de auxiliar administrativo que ocupava na Secretaria de Assistência Social do município. A Polícia Federal segue com as investigações para apurar o envolvimento de outras pessoas e identificar possíveis beneficiários ou facilitadores das fraudes. Em Saquarema, o motorista de aplicativo passou por um momento de tensão ao ser abordado por traficantes ao aceitar uma corrida no bairro Retiro, em Bacaxá, na tarde de ontem. O caso gerou alerta entre profissionais da categoria que atuam na região. Segundo denúncia do condutor, ele havia aceitado uma corrida e se deslocado para buscar o passageiro na localidade, quando foi surpreendido por homens armados que o interrogaram sobre a presença. Ele não ficou ferido, mas gravou um vídeo para alertar colegas de profissão sobre os riscos de circular na área. A situação levantou preocupações entre motoristas de aplicativo que operam na cidade que temem pela própria segurança em áreas consideradas de risco. Até o momento, não há informações sobre medidas adotadas pela polícia para reforçar o patrulhamento no bairro Retiro. E depois do intervalo você vai ver Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, é a segunda com mais acidentes de motocicletas no estado em 2025, aponta a pesquisa. Em São Pedro da Aldeia, por exemplo, 2 pessoas morreram após se envolverem em acidente entre carreta e moto. Já em Casimiro de Abreu, após reivindicação, poste precário com risco de queda no bairro Peixe Dourado 2 é trocado em Barra de São João. E daqui a pouco tem o Giro Notícias, não sai daí que eu volto já. Quer uma educação de qualidade? Venha para o SEBA. Descubra o mundo de aprendizado em um ambiente seguro e acolhedor, onde o seu filho será estimulado a explorar, criar e se desenvolver. Com uma equipe dedicada de educadores, atividades lúdicas e um currículo pedagógico completo, garantimos que seu filho terá uma experiência incrível. Matricule-o agora e proporcione a ele uma educação de excelência. Rua Marajó 133, loteamento Barra Green, no Parque Aeroporto e Macaé. Telefone 22 21 41 24 28.
Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Estúdio Larissa Ramos. Muito mais que um estúdio de beleza. Produções para casamentos, formaturas, sessão de fotos, gestantes, pré-wedding e muito mais. Premiado como artista destaque em Macaé, o Estúdio Larissa Ramos é especialista em tranças, com ampla variedade de penteados também para cacheados. Serviços de cronograma capilar para fortalecimento pré e pós-tranças. E higienização com finalização de cachos. Agora também com manicure, para valorizar a sua produção para qualquer ocasião. Estúdio Larissa Ramos, para te deixar ainda mais maravilhosa. E olha, a rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, que corta diversas cidades da região dos Lagos e da região norte fluminense, ocupa a segunda posição no ranking de acidentes de moto em 2025, com 203 registros entre 1º de janeiro e 27 de março. Segundo o Corpo de Bombeiros, a via perde apenas para a Avenida Brasil, na capital, que soma 406 colisões no mesmo período. Na última semana, 3 vítimas fatais foram registradas na altura do município de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. No estado, 72% dos acidentes viários envolvem motocicletas, o que resulta em 12.401 casos. Ao todo, são 17.211 ocorrências até o momento. Agora me conta, quer saber o que foi notícia no interior do estado? Pois bem, acompanhe agora o nosso Giro Notícias. Em Cabo Frio, um homem de 36 anos, acusado de integrar uma organização criminosa responsável pelo fornecimento de drogas a traficantes na zona da Mata Mineira, foragido da Justiça de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil no bairro Jacaré na tarde de ontem. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal da comarca de Juiz de Fora. Em Armação dos Búzios, um homem foi encontrado morto dentro de casa no bairro São José na noite de ontem. Segundo informações, o Wellington Quintanilha, conhecido como Ginho, já estaria sem vida desde o dia anterior. O corpo foi localizado por familiares. Já em Macaé, uma mulher foragida da justiça por tráfico de drogas e associação criminosa foi presa pelo programa Segurança Presente durante um patrulhamento dos agentes. Capturada, ela foi encaminhada para a delegacia, onde o caso foi registrado na tarde de ontem. Nós acabamos de notificar sobre o perigo iminente na rodovia Amaral Peixoto, não é verdade? E em São Pedro da Aldeia, 2 pessoas morreram na via após se envolverem em um acidente entre uma motocicleta e uma carreta na altura do bairro São Mateus na tarde de ontem. Isso mesmo. Segundo informações, as vítimas que estavam na moto, o condutor e o passageiro, morreram no local após serem atingidas pelo veículo de carga. As identidades dos 2 ainda não foram divulgadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado logo após o acidente, mas ao chegarem ao local, a polícia constatou que ambos já estavam em óbito. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal e as causas do acidente são investigadas.
nossos sentimentos aos familiares e amigos das vítimas. E olha, se lembram do caso que noticiamos ontem aqui no RJ Interior sobre um poste precário e com risco de queda no bairro Peixe Dourado 2, em Barra de São João, no distrito de Casimiro de Abreu? Pois é, após muito desgaste e dor de cabeça para os moradores, a empresa responsável pelo fornecimento de energia, a Enel, resolveu dar o ar da graça e atender ao chamado da população. Porém, somente à noite, depois de muitas solicitações e até mesmo pedido da própria prefeitura. Segundo denúncias, essa morosidade é constante na região. Frequentemente, a população enfrenta transtornos, seja por conta da poluição visual diante das fiações expostas pelas vias públicas ou da oscilação de luz elétrica na localidade, enquanto as contas chegam regularmente e com valores exorbitantes. Fica aqui o alerta à empresa que cobra pelos serviços pagos pela população, mas com uma certa precariedade, né? Trocar um poste à noite após estar danificado há dias, sob risco de queda, não é sinônimo de bom atendimento. E no próximo bloco você vai ver casos de violência sexual crescem 66,7% na região dos Lagos entre 2024 e 2025, afirma ISP. Sobre previsão do tempo, frente fria é marcada por chuvas fortes e rajadas de vento neste fim de semana. E no quadro Virei Chefe de hoje, Christian Kupfer ensina a receita de saborosa coxinha de carne seca. Não saia daí que eu volto já. Qualidade e sabor em cada mordida. Já passou na Padaria Panini para experimentar seus produtos fresquinhos? Não? Então corre lá! São dezenas de pães, salgados, bolos, doces, vinhos, caldos, pães de queijo e, claro, né? Aquele cafezinho. Com um ambiente confortável e climatizado, você se sente em casa para apreciar um belo café da manhã ou um lanche da tarde. E sempre com os melhores produtos feitos especialmente para você. Padaria de qualidade é Panini. Estamos te esperando. Na Cotima é verão e verão na Cotima é compressão. Essa mágica colorida é só na Cotima. E por falar em pressão, tinta Premium Master Profissional da Coral 18 litros por apenas R$ 359,90 para pagamento à vista. Com 4 lojas em Macaé, Bairro da Glória, Centro, Aeroporto e Lagomar. Verão com pressão é na Cotima. Cotima! Cotima! Um mundo além das cores. Mundo além das cores. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Quando falamos em beleza e bem-estar, o Instituto InFashion sai na frente. Com profissionais qualificados em fisioterapia, nutrição estética e psicologia. Oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde. Tratamentos corporais de rejuvenescimento e clareamento de pele, drenagem linfática, ozonioterapia, pilates e método de emagrecimento. Equipamentos modernos e atendimento diferenciado para alcançar o resultado que você deseja. Instituto InFashion, Rua Velho Campos, 346, Centro, Macaé. Telefone 22 2759 3872.
tem crime chamando a atenção das autoridades de diversas cidades do interior do estado. É que, segundo o Instituto de Segurança Pública, o ISP, do Rio de Janeiro, houve um aumento expressivo nos casos de estupro registrados na região dos Lagos em fevereiro. Pois é, no ano passado, o mesmo período contabilizou 18 ocorrências. Já em 2025, esse total chegou a 30, o que representa um crescimento de 66,7%. Entre os municípios, Cabo Frio aparece no topo da lista com 12 registros em fevereiro de 2025, contra 5 casos no mesmo período em 2024. O segundo lugar, São Pedro da Aldeia, com 8 denúncias contra 4 em fevereiro deste ano. Na sequência, Araruama e Iguaba Grande, somando 4 e 2 casos, respectivamente. E tem alerta da Defesa Civil sobre mudança de tempo para este fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão é de que frente fria e possibilidade de chuvas fortes, não só no estado do Rio de Janeiro, como nas cidades do interior. Além disso, também pode ocorrer rajadas de vento e queda de raios. De acordo com o órgão, a estimativa é de que as temperaturas variem entre 36 e 24 graus Celsius. Vamos ouvir um trecho de um geógrafo climatologista comentando sobre essa virada de clima. A previsão do tempo para esse fim de semana em Campos dos Goytacazes, na região norte, noroeste fluminense, na verdade, para todo o estado do Rio, é de chuvas, tá? Chuvas fortes em todo o estado do Rio de Janeiro. Não são chuvas isoladas, tá? Choverá no estado do Rio de Janeiro todo, tá? Em todos os lugares, certo? A previsão é de índices altos, inclusive bastante preocupantes para a região serrana e para o sul fluminense em especial. O que não quer dizer que para a região de Campos, norte e noroeste fluminense, não sejam índices bastante consideráveis também. Então estamos em alerta, tá? A Defesa Civil, inclusive, já fez um alerta também, mas deve se intensificar na madrugada de sábado, talvez se estendendo pela manhã de sábado, né, com, claro, oscilações na quantidade de chuva, mas a previsão é de uma quantidade de chuva bastante alta. Em Macaé, diante do esperado, a Defesa Civil reforça a urgência da população redobrar os cuidados. São esperadas chuvas volumosas com rajadas de vento e possibilidade de raios. Então é importante que a população fique atenta a esse cenário. Locais sensíveis a alagamento, evitar andar nessas áreas. Pode cair um bueiro, pode se machucar num destroço. Quem mora perto de encostas, morros, ficar muito atento aos sinais, tanto na parte da alvenaria quanto nos sinais no próprio solo. Em caso de emergência, ligue 199 ou através do WhatsApp 99103-4275. Então, pessoal, proteja-se, busque sempre um local seguro. E chegou a hora mais aguardada para quem acompanha o nosso jornal, não é mesmo? Vamos falar de gastronomia? O quadro Virei Chefe de hoje, com Christian Kupfer, traz uma receita deliciosa de um salgado que está no topo da lista de muitas pessoas, a coxinha. E essa tem um recheio de dar água na boca. Ficou com curiosidade? Bateu aquela fome? Então acompanhe agora, passo a passo, deste quitute tão requisitado. Carne seca com mandioca é praticamente um patrimônio nacional, assim como a coxinha. Essa receita casa as duas delícias em um quitute pra lá de especial. O RJ Interior voltou à casa de Maria Oliveira. Ela que vai fazer essa receita deliciosa de coxinha com carne seca. Maria, muito obrigado por receber a equipe do RJ Interior mais uma vez aqui da sua casa, né? Obrigada a vocês pela oportunidade, né, de recebê-los também aqui novamente. Hoje eu vim apresentar essa delícia, né, coxinha de carne seca. Eu imagino um casamento perfeito, né? Ai, demais, gente. Tem gente que faz a massa com trigo, a massa com mandioca, ou então não tem massa, como que é a sua coxinha? Exatamente. A minha massa é uma massa com trigo mesmo, né? Só que é uma massa bem leve, né? Com um recheio cremoso de carne seca.
Olha, em dezembro do ano passado, o RJ esteve aqui, né? E fez uma matéria especial. Você arrebentou, foi um arraso. Ela fez rabanada recheada com doce de leite. Foi justamente assim, pertinho do Natal. Bombou? Bombou. Foi mesmo? Vendeu muito. As pessoas assistiram o RJ e encomendaram. Exatamente. O pessoal amou. Então vamos aí, editor, coloca aí, relembra o caso Mariá fazendo a rabanada com doce de leite. Vai aí. Mas vamos parar agora de conversar e chega de lero-lero? Vamos pra receitinha. Vamos colocar a mão na massa. Por enquanto, não é massa. Você vai falar como dessalgar. Uma dica rápida, anota aí rapidinho, presta atenção. Como dessalgar a carne seca, fala aí. A carne seca, muita gente tem dificuldade de dessalgar, né? Você vai lavar ela bem, né? Deixa ela de molho na água um pouco. E aí você vai colocar pra ferver com um suco de um limão. Deixa por 15 minutos e pronto. É só preparar com tempero a gosto. Pronto. E aí chega nesse processo? Chega nesse processo é só triturar. A carne seca já está dessalgada, né? E acabou. E agora é hora de fazer a massa. Então, mas você vai triturar, não vai? Isso, aí só triturar ela e já tá prontinho o recheio. E aí você vai fazer o molho, né, a gosto. Exatamente, o tempero a gosto, gente. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. Carne seca já foi triturada, como vocês viram. Agora é a hora do requeijão, não é isso, Maria? Isso, exatamente. É a hora que a gente já vai começar a fazer o molho, não é isso? Já é o molho, Como já. que você faz? E aí você vai colocar o requeijão cremoso e vai misturar bem essa carne seca, né? Pra aderir todo esse requeijão. E depois você vai adicionar a mussarela. É a preferência, gente. É a combinação perfeita, né? Gente... Pena que televisão, celular não tem cheiro, mas assim que ela triturou a carne seca, tá exalando. Sensacional. É verdade. E outra, eu perguntei aqui, tem quase 400 gramas de carne seca e ela passou no triturador. Olha como rendeu. Rende muito, né? Rende muito. Com triturador ou processador, o rendimento é maior. Muito maior. E economiza o tempo bolso para quem faz. E dinheiro, né? Exatamente. O molho já está pronto, tudo triturado, mussarela misturadinha. Agora é a hora da massa. É aí que é o segredo. Ela, Mariá, fez o cozimento da carne seca, reservou esse caldo. Explica pra gente como que você fez esse caldo, essa reserva. Então, quando a gente cozinha a carne seca, né, o caldo fica bem intenso, né? Então a gente utiliza ele para intensificar o sabor mesmo do salgado. E aí é tempero a gosto, gente, não tem jeito. Bastante alho, pimenta de cheiro, né? Nada economizar no tempero. Não economiza temperos, né? Então vamos colocar a mão na massa agora. Vamos lá. Para a massa você vai precisar dos seguintes ingredientes. Na panela doure o alho e tempero a gosto. Despeje o caldo do cozimento da carne seca e deixe ferver. Coloque meio quilo de trigo sem fermento. Coloque aos poucos até formar a massa. É a hora de solvar a massa na pia. Veja só. Coloca na pia onde tiver e aí a gente vai, ó. Vai abrindo, vai salpicando aí, ó, com a farinha de trigo. Por que tem que solvar? Para essa massa ficar bem lisinha e sem nenhum gruminho de trigo, né? Esse gruminho de trigo que às vezes fica com gosto de massa crua, entendeu? Então tem que salvar ela e quente também. Nossa. Porque senão ela começa a criar uma película de água e resseca a massa se você não salvar ela quente, entendeu? Eita, aí olha... é sovando. Aos poucos ela vai ficando bem lisinha, tá vendo? Bem lisinha. E o resultado é imediato.
Imediato. Quanto mais você sova, mais lisinha a massa fica. Ela fica mais leve, né? Eu, particularmente, eu adoro comer massa, tanto de coxinha quanto de risole, que é a mesma massa, né? Isso, dá pra fazer também risole também, dá pra fazer risole, dá pra fazer enroladinho de salsicha. Essa massa é uma massa bem versátil, gente. Dá pra fazer muitos modelos de salgados fritos, né? É o mesmo processo, é só um modelinho que muda. Então, eu não posso deixar de não experimentar. Eu quero experimentar. Mas um pedaço generoso. Vamos ver. Dá mais um. Bom demais. Ó, então é a hora de modelar a coxinha. Pra quem não sabe, eu já fiz muita coxinha. Mas assim, só pra consumo mesmo, próprio em casa. Vamos ver se eu... Muito tempo que eu não sei o que é fazer uma coxinha. Ó, eu sei que é assim, não é? Você abre, põe o recheio pra mim aí. Então, aí o recheio, você pode pegar uma quantidade generosa e aí coloca. Vamos ver. Se tiver errado, você me corrige. Mas eu sei que é assim, ó. Eu fazendo coxinha na frente de uma chefe, Masterchef. Vamos ver. E é exatamente assim que eu faço. Jura? É exatamente assim. Ó, olha Tá vendo, a gente? coxinha do repórter. É assim mesmo? É exatamente. Ó. Perfeita. Hora de empanar. Farinha de rosca e água. E vamos partir para a frigideira. Pronto. A coxinha de carne seca dos deuses está prontinha. Galera, é hora. A melhor hora. É a hora de... Exatamente, experimentar. Vamos experimentar essa coxinha. Putz! O cheiro tá incrível, né? Tá sensacional. Olha só, rendeu quantas? Rendeu nessa mais ou menos nessa uns 15 ou 20? Foi umas 30 unidades. 30? É. Caracoles. Posso? Pode, ficar à vontade. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Não dá pra falar. Não dá pra comer só uma, né? Tem que experimentar várias. Tá ruim demais. Ó. Galera do TikTok, ó. Sensacional. Obrigada. Ó, vai lá, rapidinho, na rede social, lá no Instagram, Confeitaria Finos Sabor. Chama Maria Oliveira, lá na rede social. Tem o contato lá, não tem? Tem o contato, né? Direitinho lá na Então, bio. tá entrando aí agora aí pra você o print da confeitaria. Não é só confeitaria, ela também faz encomenda de salgadinhos. Vai lá, encomenda, entrega garantida e é sucesso. Né? Exatamente. Então vamos lá. Brigadão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. E antes da gente terminar esta edição, confira o que foi destaque no RJI. Operação Ficha Fantasma. Polícia Federal cumpre busca e apreensão contra envolvidos em fraudes em cadastros de benefícios sociais em São Pedro da Aldeia, na manhã de hoje.
Ainda na cidade, acidente entre carreta e moto deixa 2 vítimas fatais na RJ 106. Rodovia Amaral Peixoto é a segunda com mais acidentes de motocicletas no estado em 2025, aponta a pesquisa. Em Saquarema, criminosos rendem motorista de aplicativo ao buscar passageiro no bairro Retiro. Em Casimiro de Abreu, após reivindicações, poste precário com risco de queda no bairro Peixe Dourado 2 é trocado em Barra de São João. Número de casos de violência sexual aumenta na região dos Lagos entre 2024 e 2025, revela a ISP. Sobre previsão do tempo, frente fria é marcada por chuvas fortes e rajadas de vento neste fim de semana. Hoje é dia de gastronomia aqui no RJ Interior. Christian Kupfer ensina a receita de saborosa coxinha de carne seca no quadro Virei Chefe. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas multiplataformas digitais. O RJ Interior vai ficando por aqui, mas segunda-feira estaremos de volta. Bom fim de semana, beijos e até lá. Tchau! O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região.